Desligado? Estou-me a ouvir? Agora estão-me a ouvir ou não? Então, peço desculpa, tinha o micro desligado, estava aqui a falar para as paredes. Ok. Esta coisa dos computadores fazem-me alguma confusão. Ok, então vou retomando aqui esta segunda parte da aula. Como eu tenho dito, ao longo desta semana vocês vão ter que criar 2 tabelas à vossa base de dados operacional. 2 que vocês podem escolher baseado nestes IDs que temos aqui na Sales e na Sales Rows, que vocês podem ser inspirados para desenvolver essas tabelas extra. Também vos disse que, caso vocês queiram, e incentivei-vos a isso, queiram que eu crie um outro ID, que vocês têm uma outra ideia que querem implementar, digam-me que eu acrescento isso na tabela da Sales ou da Sales Rows e faço isso à vossa medida, está bem? Portanto, o que é que vocês vão fazer agora em grupo, está bem? Portanto, eu vou dizer para vocês fazerem em grupo, tem aqui um desafio extra, que é, nós estamos a comunicar por este canal comigo, mas caso vocês não estejam fisicamente próximos os elementos do grupo, têm que arranjar aí outra forma de comunicação, está bem? Ou por WhatsApp, ou por Messenger. Eu acho que no Skype não podem ter 2 comunicações em simultâneo a funcionar, está bem? E podem tentar coordenar-se dessa maneira. Pronto. Coordenar-se para quê? Para identificarem qual é a tabela extra que vão criar e depois a outra tabela que fica associada a essa tabela extra. Portanto, vocês vão ter que criar 2 tabelas extra. Como é que vão fazer isso? Portanto, olhando para aqui, eu ontem já dei aquele exemplo da Channels, embora Channels não podem usar porque é uma das que eu vou dar-vos como sendo fecheiro externo. Portanto, imaginando que vocês quereriam trabalhar com a Channels, vocês iriam desenhar aqui a tabela das Channels. Como é que vocês fazem isso? Vocês já fizeram o reverse engineering da base de dados operacional, guardaram isso no vosso SQL Developer. O que devem fazer é, voltam a chamar, a abrir e o reverse engineering, o modelo ER no vosso SQL Developer e vão acrescentar estas 2 tabelas. Até as deviam pôr depois com outra cor, em vez de ficarem amarelas, ponham-nas com um fundo diferente,
dá para ir lá às propriedades e alterar o fundo. E vão fazê-las e vão ligá-las às tabelas existentes, está bem? Depois de vocês as desenharem no SQL Developer, clicando com o botão do lado direito, conseguem ter o código de criação, o script de criação dessas tabelas. Tendo o script de criação das tabelas, vão à vossa conta, onde já tem os sinónimos das outras, e vão criar essas tabelas. Portanto, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter na vossa conta os sinónimos das tabelas da base de dados operacional e vão ter fisicamente nessa vossa conta as duas tabelas extra que vocês vão criar. Está bem? Quando vocês no modelo ER vão desenhar a tabela extra e vão fazer o relacionamento com a tabela da Sales ou com a tabela do Sales Rows, este relacionamento não vai ficar implementado em chave estrangeira. Aliás, para ficar implementado, teria que ficar implementado no Sales Rows e no Sales. E isso aí não é possível, está bem? Portanto, esse relacionamento está implicitamente criado por estas chaves que já lá se encontram, está bem? O relacionamento entre as duas tabelas extra, isso sim, fica implementado como chave estrangeira numa delas, está bem? Portanto, recapitulando, vocês como grupo vão pegar no Reverse Engineering que já fizeram, acrescentar duas tabelas. Antes de acrescentar, têm que pensar o que é que vão acrescentar. Podemos, se fosse de channels, fazendo channels, ok, acrescentam, e depois a outra tabela que seria o tipo de channel, por exemplo, e desenhavam-na. Depois de fazerem isso, naturalmente, vão implementá-la. Depois de implementar as tabelas, de as criar, vão ter que fazer dois procedimentos que inserem nessas tabelas valores. No desenvolvimento desses procedimentos, têm que usar esta matéria que tivemos a aprender esta semana, de usar o DBMS Random e usar também aqui o Offset Effects. Está bem? Portanto, é isto que têm para fazer, temos para fazer, está bem? E deveria ser feito hoje, deixem-me só ver aqui nas minhas notas, exatamente, era suposto isto ser feito hoje. Que problemas é que vocês têm agora? Ok, para já tem o seguinte problema, vocês são um grupo, não sei se quando fizeram o Reverse Engineering se foi feito com um de vocês ou com o outro, em que computador é que isso está, não, portanto podem ter esse problema. Tendo essa questão, podem voltar a fazer o Reverse Engineering, está bem? No Moodle está lá a documentação de como fazer o Reverse Engineering, caso vocês não se lembrem, mas reparem que aquilo foi feito muito rapidamente e facilmente. Outra coisa que vocês têm que definir como um grupo é, dos 3 ou 4 elementos do grupo, em qual deles é que vão criar as tabelas extra. Portanto, tipicamente, aquilo que é desejável é, desses 4 elementos do grupo, das 4 contas que foram criadas para os vários elementos do grupo, definirem que uma delas é aquela onde vão desenhar a data warehouse. Portanto, é nessa aí que vão criar o database link, que já fizeram, é nessa aí que vão criar os sinónimos, que já deve estar, e é nessa aí que vão criar estas tabelas extras. Está bem? Portanto, vocês entre grupo definem assim, ok, é nesta conta que vamos fazer isso. Pronto. E até podem, bem, a password já sabem qual é, se não mudaram, usar essa conta como sendo a conta
onde estão a trabalhar na vossa data warehouse, está bem? Portanto, começam por definir isso. Caso não tenham aí no vosso computador o reverse engineering, devem fazê-lo. Um dos elementos do grupo deve depois criar as tabelas, obter o script e executar esse script na sua conta. E depois, como grupo, devem trabalhar na elaboração do procedimento, está bem? Portanto, são estes os passos, espero que tenha ficado claro. Como é que agora vamos sistematizar isso? Então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar agora aqui à escuta para que vocês no Skype, por texto, provavelmente, me digam qual é a tabela extra que vão implementar. A tabela extra e a outra que está associada. Portanto, as duas tabelas extras. Está bem? Portanto, eu vou dar aqui um período de 10 minutos para que vocês discutam entre vocês no grupo qual é a tabela extra que vou implementar. Eu vou procurar que todos os grupos têm temas diferentes, está bem? Portanto, eu não vou querer que haja dois grupos a abordarem o mesmo tema, está bem? Vamos ver como é que isto vai correr, está bem? Portanto, vejam lá, se há alguma dúvida sobre aquilo que eu disse, agora vamos iniciar outro tipo de aula e vamos ver como é que a gente se consegue organizar desta forma, está bem? Vejam lá, alguma questão? Não havendo questões, então fico à espera que vocês se reúnam entre grupos e que me digam quais são as tabelas. Eu já tenho aqui o meu Excel aberto, que é para eu começar aqui a apontar para o grupo 1, que é do Vital, João Santos, João Nunes, quais são as tabelas que querem, do grupo 2, Tiago Santos, Vitor Pereira, João Dias, quais são as tabelas, e por aí fora, está bem? Portanto, fico à espera que me indiquem isso nos próximos 10 minutos. São 11h05, espero que por volta das 11h15 já tenhamos toda a gente com isso escolhido, está bem? Senão também se pode dar mais 5 minutos, tá? Então está a bola aí do vosso lado. Naturalmente, e tal como se estivéssemos numa aula, se vocês precisarem de ajuda aí, já não se lembram como é que fizeram o reverse engineering ou alguma coisa do género, é só pedir e eu faço a demonstração do que seja preciso, está bem? Estejam à vontade. Portanto, vocês vão acrescentar duas tabelas. Se fosse no exemplo do Channels, eu diria que eu acrescentar uma tabela chamada Channels, essa é a principal, e depois criaria uma outra tabela chamada, por exemplo, tipo Channels, que ligaria àquela, está bem? Eu, se calhar, vou até pegar aqui no meu SQL Developer e vou fazer aqui a mudança do ecrã. Deixa eu ver como é que eu consigo fazer isto. Para aqui.
E agora, vinha aqui ao View Data Modeler Browser. Portanto, vocês teriam aí o vosso... sim, já podem indicar. Então, deixem-me ver quem está aqui. O Vital quer o Payment Method. Ok. Tá. Pronto, o Payment Method tem que arranjar depois ali atributos para essa tabela e tem que pensar numa outra, está bem? Eu vou aqui só tentar ver se do Channels, o que é que eu fazia. Channels, atributos, já faço só aqui um exemplo rápido. Open name, isto está em estrangeiro. Transporte. Ora, o João é o João Dias, certo? Exatamente. Sim. Com o Vitor Pereira, sim. O Tiago Santos e o Vitor Pereira e o João Dias vão escolher a parte do transporte, ok? Então, eu vou continuar aqui na minha brincadeira, portanto, ID name, e depois eu criava, eu devia fazer isto já no outro. Não. Não é. Eu quero it. Ok. Então, ainda vou por aqui mais uma coisa chamada aqui. Esqueci description.
description. Vou mandar para ali. Ok, estão a ver certamente aqui o exemplo daquilo que eu poderia fazer aqui se eu tivesse a fazer a tabela de channels. E aqui a channels iria ligar à tabela da, deixa-me só confirmar, à tabela do sales, da base de dados operacional. Não é? Portanto, eu basicamente, eu vou só pôr aqui tabela sales, ok. Portanto, imaginemos que eu tinha aqui o reverse engineering que fiz, eu agora fazia esta coisa, não, aliás, deixa-me só cancelar isto, não consigo. Ok, deixa-me só ver aqui mais uma coisa. Ok. Ligar daqui, aqui. Aqui. Interessa. Channels backup. Sales. Ok. Ele vai. Ele acabou sempre por criar aqui uma coluna. Eu não queria que ele usasse esta. Mas pronto, vá. Pronto, mas a ideia. Vá lá, então vou tirar esta. A ideia era esta. Em termos lógicos, estas tabelas que vocês irão criar iria-se ligar à tabela do sales, mesmo que este relacionamento não se possa fazer muito corretamente, está bem? Porque o que aqui tem é um sinónimo e que até vai estar noutra base de dados, mas a ideia é esta. Portanto, vocês depois de construírem estas tabelas, podem ir aqui ou, desculpem, só quero clicar com o botão do lado direito, tem aqui o DDL Preview, que mostra o código de criação da tabela. Pronto. Depois vocês copiando, já a primeira, copiando a tabela, neste caso tem a chave estrangeira para ali, vocês deveriam começar por esta, DDL Preview, copy paste para a vossa conta e conseguem criar esta tabela. Depois desta criada, podem ir a esta, DDL Preview, copy paste e criam esta, está bem? E este código também é para ficar no vosso relatório. Colocar isto em anexo, está bem? Depois de terem feito isto, fazer os procedimentos. Então, eu vou continuar aqui com esta coisa. O store Xingbo, Leonardo Costa, onde é que está? Tá, já está. Volto a referir que se tiverem ideia para outro tipo de tabela extra, digam que eu crio a chave estrangeira respectiva, está bem?
contribuinte para o Gonçalo. Contribuinte. Temos aqui alguma coisa que é o contribuinte? Não. Gonçalo Santos, deixa eu ver, Gonçalo Santos, Gonçalo Vicente, contribuinte qualquer, e pro Marcelo, sim, Marcelo, mas quem é que mandou este? O Marcelo Lopes, que está aqui, é da turma da tarde, quer dizer que está agora a vir à aula da manhã, certo? Porque a professora... Estou a dizer isso também porque eu estive a falar ainda há bocadinho no intervalo com a professora Clara e ela também estava lá com poucos alunos e estava até um pouco preocupada porque não tinha lá os grupos, ela hoje queria fazer qualquer coisa com os grupos, não é? E está a contar convosco para falarem com ela via Skype. Lembrem-se que eu aqui no início da conversação o Skype dela, mas já sei que entretanto surgiu mais gente, eu vou voltar a pôr aqui, Silveira.mclara. Professor, ela mandou um e-mail agora pelo Moodle também. Ok. Para depois à tarde termos aula por Skype. Pois. Ok, obrigado. Ok, certíssimo, Marcelo. Está tudo claro, não há problema. Aqui é só uma questão. Eu até estava mais preocupado com a questão da aula de engenharia de software. Portanto, pus aí ela pôs o aviso, eu também pus aqui, e vamos tentar ver como é que nos organizamos, está bem? Já agora vocês têm dado a escolher. O employee não pode ser usado, João Aires. O employee, eu peço desculpa, mas o employee e o channels são duas tabelas são duas tabelas externas que eu vou dar para vocês carregarem. Está bem? Portanto, terão que escolher outro. Tá? Eu devia ter dito isso logo, mas é o channels e os employees. Sou eu que vos vou dar. Então vamos fazer o seguinte, vocês já escolheram estas tabelas, quando as estiverem a desenhar no vosso modelo ER, quando as estiverem prontas, façam uma captura de ecrã e mostrem só para eu dar uma olhadela, está bem? Para ir acompanhando. E depois, quando criarem as tabelas nas vossas contas, também digam-me. Eu quero saber em que conta é que vocês estão a criar as tabelas, que é para eu poder ir aqui ao meu SQL Developer e poder verificar essas tabelas, está bem? Portanto, façam isso. Quando tiverem desenhado o ecrã, mostrem-me. Store Promotion. Store Promotion. Pode ser o Store Promotion. Promotion. Onde é que está o Store Promotion? Mas pode ser. Onde é que está o Store Promotion? Está ali um Store Promotion. Okay. Quem são vocês? É o João Aires. Onde é que está o João Aires? João... Está aqui, Vasco Ventura, Rafael, João Aires, Store Promotion. Okay. Tá.
Ouçam, vocês estão a escolher estas coisas, portanto, depois não me perguntem o que é isso. Portanto, vocês é que têm que, com base nesses nomes, inventarem uma tabela que faça sentido. Está bem? Portanto, já coloquei aqui o Store Promotion para o Vasco, Rafael e João Aires. Ok. Já agora, por curiosidade, podem-me dizer como é que vocês estão a comunicar com os vossos colegas de grupo? Por Messenger. Muito bem. Certo. Messenger. Ok. Sim, senhor. Perfeito. Sim, Gonçalo, pode fazer a tabela de contribuintes. Portanto, eu tenho para o grupo 1, Payment Method, grupo 2, Transporte, grupo 3, Contribuintes, grupo 4, Stores, grupo 5, Store Promotion e grupo 15, Currency. O Telmo pôs aqui um macaquinho a dançar. Tá bem. Professor, nós depois de termos escolhido a tabela, vamos ter que adicionar essa tabela à tabela que você tem no PDF, certo? Sim, então é o seguinte, vocês mas vão fazer ao reverse engineering que vocês fizeram. Vocês fizeram reverse engineering, obtiveram o modelo ER e no modelo relacional, o modelo físico. Portanto, vocês, nesse modelo, para além de o poderem rearranjar, não é? De modo a ficar mais facilmente legível, vocês podem acrescentar novas tabelas. E aquilo que vocês agora vão fazer é acrescentar 2 novas tabelas. À sua tabela, ao seu modelo ER que lá está. E, exatamente, ao reverse engineering que vocês fizeram. Portanto, eu até ia agora aqui mudar as cores. Já não sei onde é que eram as cores disto. Onde é que era? Não me lembro. Formato, acho que era no formato, exatamente. Background color. Até eu sei como é que nós vamos copiar a sua tabela ao PDF. Não, volto a dizer, vocês fazem o reverse engineering. Ok. O reverse engineering e agora
vão alterar isso. Também vou pôr aqui outra cor. Vamos ver se azul é bem. E posso formar. Está bem? Float. Vou escolher aqui o azul bebê. Bem. Portanto, eu faço de conta que eu aqui tinha já o modelo ER do Reverse Engineering e acrescentei estas duas tabelas, até pus de cores diferentes. De facto, escolhi uma cor fatela, mas pronto. Vou escolher isso mais clarinho, gosto mais. Okay. E depois faz uma captura de ecrã que mostra essas duas tabelas e só para eu dar uma olhadela, está bem? Entretanto, ainda vou experimentar aqui mais uma coisa. Sim, no OLTP 2020. Portanto, vocês fizeram o reverse engineering do OLTP 2020, aquelas 15 ou 16 tabelas, onde ter aqui o desenho dessas 15 ou 16 tabelas, e nesse desenho acrescentam mais duas tabelas. Clicando aqui onde diz New Table, acrescentam mais duas tabelas. E mudam-lhe a cor também. Quando tiverem aí essas tabelas feitas, digam-me. Este relacionamento não dá bem para fazer. A não ser que se crie uma nova coluna.
Eu acho estranho. Ia dar para fazer, mas acho que não. Não deixa fazer isto. Ele, quando queria a chave estrangeira, ele queria sempre ali uma coluna. E as colunas já estão criadas, portanto, uma das formas de conseguir fazer isso seria fazer o relacionamento e depois alterar o nome, ou apagar a que lá estava e dar-lhe o mesmo nome. Está bem. Daqui para aqui. Ok, vejam lá então isso. Fazer o reverse engineering, não há dúvidas, pois não? E fico então à espera que me digam quando tiverem a tabela criada para começarmos a tratar do procedimento. Pastor, estou aqui com uma dúvida. Nós temos que ir buscar a tabela 2020 para fazer o reverse engineering, certo? Certo. Pronto, e nós temos que ir buscar essa tabela para a nossa conta ou para a conta do Scott? Então, ok. Então deixa ver se consigo explicar isso. Uma coisa é o reverse engineering, vocês não vão buscar para nenhuma conta. A única coisa que vão fazer é um desenho. O reverse engineering vai-vos fazer o desenho do modelo EIR da base de dados operacional. É como isto que eu estou agora aqui a fazer no SQL Developer. Eu não estou em nenhuma conta. É um desenho. E nesse desenho é que vocês vão acrescentar mais 2 retângulos, mais 2 tabelas. Não sei se me faço entender. Eu posso... mas não deixa de ser um desenho. Depois de terem desenhado estas 2 tabelas, é que estás a ver o que estás a olhar para o meu Skype. Vão clicar no botão do lado direito do rato, Preview, e depois selecionam isto e executam isso na vossa conta. Se eu fizer Copy, quer dizer, eu posso fazer isto na tabela do Scott. Se eu chegar a isto, puser aqui este código e se o executar, certo? Ainda não sei se estou ligado, mas eu executando isto, já não estou ligado. Eu vou criar esta tabela na minha conta. Vou fazer um reconnect. Ok, deixa eu ver se preciso. Ok, estou na tabela do Scott. Copiei para aqui o código. Se eu agora o executar, se eu agora fizer select from cat, fiquei com a tabela channel type criada. E agora já está na vossa conta. Está bem? Mas uma coisa é o desenho. Outra coisa é depois a criação. Portanto, vocês primeiro fazem o reverse engineering. É uma ferramenta de desenho. Acrescentam mais estas 2 coisas. E
para que é que vão acrescentar? Porque depois, esse vosso reverse engineering, juntamente com estas duas tabelas, depois vocês vão ir aqui ao File, Data Modeler, Print Diagram, e depois exportar para SVG, é até o melhor, para depois pegarem nessa imagem e a colocarem no vosso relatório. E no vosso relatório há de aparecer o modelo ER derivado do Reverse Engineering, juntamente com estas duas tabelas que vocês acrescentaram. E mais duas, que são as tabelas externas que devemos de fazer para a próxima semana. Será que esclareci? Sim, mas a questão é que eu estou a ter um erro que eu não consigo. Não me aparecem as tabelas do 2020. Ok, então vamos lá ver. E João Dias não. Então vamos aqui por partes. Primeiro, vocês têm que ter o reverse engineering da base de dados operacional, certo? Lembram-se como é que foi feito? Data modeler, import. Essa parte que você está a fazer não aparece, tá? Não aparece. Ele no ecrã não. Ele só está a mostrar a outra parte. Sim, sim, mas você ao dizer os nomes dá na mesma. Ok, File, Data Modeler, Import, Data Dictionary. Foi isso que fizemos. Por exemplo, esta janela com o Data Dictionary aparece ou não aparece? Não. Só estou a ver as tabelas azuis e amarelas. Sim. É que o João Dias disse que aparece. Não aparece aqui Data Dictionary Import Wizard. Vocês não conseguem ver isto? A mim não me aparece. Então, não, ok. Então deixa eu ver se eu consigo fazer isto de outra maneira. Ok, então deixa eu ver o Vitor Pereira como está. Exatamente. Então vou fazer de outra maneira. No Skype. Share screen, start sharing. Deixa eu ver se assim. Vejam lá assim. File. Agora já aparece, certo? Import Data Dictionary. Sim, já está a aparecer. Pronto. Exatamente. Agora já está a aparecer. Então, depois quando entraram aqui, entraram com o LTP Query, certo? Que era aquela conta que tinham criado. Pronto, eu não sei se vocês chegaram a criar isso todos, não é? Porque nem toda a gente tem AL, mas criaram a conta do OLTP Query. Diga só qual é a password e username, se faz favor. Era o OLTP Query, a password era o OLTP Query também. Só que estava ligado a... Ok. E depois de entrar no LTP Query, ir aqui ao LTP 2020, Next. Escolher as tabelas todas, Next, Finish. Agora vai-me juntar a estas, mas não faz mal. Ok, vou fazer um merge. Pronto. E apareceram aqui as tabelas todas do OLTP Query. E depois, o que eu estou a dizer é que... Agora posso apagar isto, delete. O que eu estou a dizer é que nestas duas que criam, vão juntá-las aqui a este desenho. Este desenho está aqui um bocado confuso. Tem que o reorganizar de modo a que fique mais claro. Eu, para isso, até dizia, ok, vejam mais ou menos como é que eu fiz quando pus no enunciado do trabalho, para verem se está a fazer. Ok, João Dias, boa. Fazem isto. E depois ficam com este... Ok, ótimo. Agora é criar as tabelas. E depois dizer, esta tabela está ligada ali. Pronto. Já sabemos que não dá para eu fazer... Eu, se agora fizesse a chave estrangeira, iria acrescentar uma
mais uma coluna. Pronto, mas pelo menos acrescentar aqui as tabelas. E depois, esta imagem toda vai constituir o modelo da base de dados operacional que vocês estão a modelar, a usar para criar a vossa data warehouse. Está bem? Em que tem as tabelas que já lá estavam e estas duas que vocês acrescentaram. E mais duas que são fecheiros externos que vamos fazer para a semana. Está bem? Mas, portanto, agora... Ok, senhor, eu estava com o problema, era nas tabelas não me apareciam, mas era porque não estava ligado ao TP Query. Pronto, agora já aparece. E agora fazem isso e depois fazem Data Modeler Save para gravarem este modelo para terem aí no vosso computador, porque ainda vão necessitar dele mais vezes ao longo desta disciplina, está bem? Tá. Pois, exatamente, Vital. O Vitor Pereira tem aqui uma data de tabelas em baixo, não sei o que é que são. Ok, aqui para o Vitor, estas tabelas verdes, eu não sei o que são, mas para aparecer, dá a ideia que fizeste isto duas vezes. Quando se faz o reverse engineering, por exemplo, imaginemos que eu queria fazer o reverse engineering para aqui. Eu provavelmente o que eu tinha que fazer era ir aqui ao relation, ir aqui ao untitled. Vejam lá, primeiro devias fazer aqui View Data Modeler Browser, que é para te aparecer esta janela aqui do lado esquerdo. Depois, onde está Untitled One, fazeres o Delete. Onde é que está aqui? Close Design.
ao fazerem close design, ele vai apagar estas tabelas todas e para criar as outras. Portanto, no teu caso, Vítor, devias fazer o mesmo. Devias ir ali ao View Data Modeler para te aparecer aquela janela e depois fazeres o close design e depois voltares a fazer o reverse engineering, está bem? Aqui para o Afonso Aires, Store Promotion ID, ok. Está bem. A única coisa, pronto, ao fazeres este relacionamento, ele criou-te aqui a chave estrangeira que tem que ser Store Promotion ID. Vê lá se consegues editar aqui no OLTP 2020 Sales, apagavas o Store Promotion ID, que lá estava, e davas este nome, Store Promotion ID, a esta chave estrangeira que foi aqui criada, está bem? Deu para perceber, Afonso? E agora a ver o que é que temos aqui mais. Aqui o Gonçalo Vicente, está bom. Portanto, contribuinte type, pronto, é tal coisa. Ou acrescentar aqui a chave estrangeira, ele iria acrescentar uma. Pronto, idealmente era acrescentar e depois ver se dava para apagar a outra e dar para pôr o mesmo nome, mas está. Agora, depois de estar com IDNIF, aqui nos contribuintes, ok, vá. Eu aqui pergunto-me se vocês a criarem estas tabelas se olharam para o conteúdo da tabela do Sales, ou seja, se eu estiver aqui, eu tenho que entrar com esta. Ok, está algo demorado. Portanto, vejam o... ok. Se eu fizer aqui um select stage from sales, portanto, vocês podem fazer isso da vossa conta porque já tem o database link e o sinónimo feito, não é? Ali era o... já te mostro como é que se faz essa mudança. Estava aqui a ver o... como é que se chamava? Não me lembro. Aliás, como é que era? Contribuintes? Os contribuintes é uma coisa que não existe, então, não é? É que eu não me apercebi. Aqui para o Gonçalo Vicente, este contribuinte é algo que ainda não existe aqui na minha tabela, certo? Então, Gonçalo, podes entrar aí no microfone só para falarmos um bocadinho. Ok, só. Estou, Gonçalo. Portanto, tu vais necessitar que eu crie mais uma chave estrangeira aqui no OLTP Sales, certo? Sim. É que não tinhas dito nada, está bem? Eu pensava que você tinha-se percebido. Pois, deveria, não é? Eu, de facto, o nome não conhecia. Ok, então contribuintes, vamos ter aqui uma coisa. Nós já temos uma tabela, deixa-me ver, uma tabela com os customers. Temos os customers e tu queres o número de contribuinte. É que quando puseste contribuintes, para ter o NIF,
Não sei se é bom assim, porque vamos lá ver. A ideia de ter isto é depois poder caracterizar as vendas. E, portanto, aqui quando depois contribuintes não é bom ser o número de contribuinte. Deixa eu ver onde é que eu tinha isto. Não é bom ser o número de contribuinte, porque dá a ideia que isto é único para cada cliente. Mas cada cliente já estava ali na outra tabela. Ou seja, pôr aqui este NIF, eu estou aqui a pensar se daria assim. Porque, ao fim e ao cabo, este NIF é quase como se, para isso era quase como se na tabela dos customers tivesse que acrescentar o NIF dele. O NIF dele. E depois, tal como está, obriga formato object. Depois houve alguém que falou de, depois entretanto passei, não é? Tinha falado no, como é que eu consigo ir agora aqui? Aqui no modelo relacional, para mudar a cor, era aqui format, e depois tirar os default object e escolher outra cor. Já não sei quem tinha sido, era isto, está bem? Format, portanto, lá direito, format, tirar o use default format e escolher aqui a cor, por exemplo. Esta é uma forma de fazer. Tá? A cor já me esqueci. Ok. Eu ainda estava aqui às voltas com o Gonçalo e a tabela do contribuinte. Pois aqui contribuintes. Não sei se não queres tentar dar-lhe outra indicação. Ou seja, vamos lá ver, mantendo a tabela tal como está, para já, do ponto de vista do gestor, saber o NIF de cada contribuinte não é um aspecto interessante. Ok. Aqui o Tiago, a tabela não se devia chamar transporte ID, devia-se chamar transporte, certo? Ok, já mudo. O de resto está bom? Sim, tem um column 5 que não faço ideia que seja, mas nome, description, channel type. Ok, tá. É um work in progress, não é? Pronto, falta o transporte e depois falta a outra. Mais uma vez, já vou criar a outra, mas essa está boa, é só tirar o ID do nome? Sim, e as colunas, não é? Mas está bem. Quando fizeste isto, acrescentou uma coluna no teu Sales Rows. A minha ideia era apagares aquela coluna que eu tinha do transporte ID. Ok. E tentares mudar o nome dessa que lá ficou para transporte ID. Só para que as tabelas fiquem iguais, está bem? Sim, mas o resto está bem, está ótimo. Tá. Agora, aqui no Gonçalo, se conseguisse na tua contribuinte ser outra coisa, em vez de ser para ter o NIF, era preferível. Aqui com o nome contribuinte, sei lá, que contribui para qualquer coisa, podia ter aí um montante com que contribui. Para quê?
Certo, não sei se este contribuinte era contribuinte em termos de solidariedade ou contribuinte em termos de ser sócio da empresa ou o que seja. Eu tentava fazer algo mais nesse género, em que aqui, em vez do NIF, teria tipo um montante que esse contribuinte com que esse contribuinte contribuiu para a empresa ou para uma causa social que a empresa abraça. Estás a entender, Gonçalo? Só, mas isso não será doações. Pois, também há o donation. Mas, pronto, o donation é dar uma doação. Aqui, pronto, seria ou fazer uma contribuição de outro tipo. Tenta ver isso. O ser NIF não me parece bem, estás a entender? Não dá para fazer depois pesquisas por NIFs. Percebes o que eu estou a dizer, Gonçalo? Sim. Portanto, tenta ver este contribuintes noutra perspectiva. Pronto, já temos lá o donation, mas, certo, isto pode ser contribuinte no sentido das horas de trabalho, contribuiu, sei lá, se for assim, até podia ser isso, de trabalho voluntário e, ok, tentar ver algo desse género, por exemplo, trabalho voluntário, número de horas que deu para voluntariados. E então depois consegue-se analisar cada pessoa, qual é o número médio de horas que faz, e outra coisa do género também. Mas tem a ver com as vendas, ao fim e ao cabo teria a ver. Esta venda teve como, porque é assim que estamos a fazer das vendas, não é? Fazendo nesta parte das horas de trabalho, é dizer, pronto, esta venda teve como resultado também a oferta de X horas de trabalho ou X minutos de trabalho voluntário. Pronto. Imaginemos que estão a contribuir para uma causa qualquer agora nos hospitais por causa deste surto de Covid e ajudam a fazer um pagamento para os hospitais ou para os médicos ou enfermeiros ou qualquer coisa do género. Está bem? Tenta pensar mais numa coisa dessas, porque depois envolve um montante que foi usado para isso e depois pode-se fazer análise acerca disso. Está bem? Ok. Tá. Vê lá e depois volta-me a mostrar. Ok, eu gostava dos grupos que já escolheram as tabelas também, que me dissessem em que utilizador é que estão a criar estas tabelas. Por exemplo, do grupo 1, do Vital, João Santos, João Nunes, em que utilizador? Vital Pereira? Estou a fazer no do Tiago. Ok, do Vital Pereira. Do Tiago Santos. Já agora, o Tiago Santos está aí? Sou o único que está a falar consigo, se tu não sabes que estás tu. Não sei nada. Isto é tudo uma coisa terrível. Tiago Santos. Está aqui. A ver os outros grupos. Vital. Ok.
Portanto, no grupo do Vital é no próprio Vital. Pois, mais algum disso, mais alguma coisa? Tiago, no Vital, Tiago. Ok, tu transporte type. Repara, no transporte ainda lá mantens o channel type ID, que não sei o que é que lá está a fazer. Então tiro o Channel Type ID do transporte? Pois não sei o que é que serve isso, não é? Eu presumo que isso seja semelhante àquilo que eu tinha posto no meu SQL Developer, mas... Sim, basicamente eu copiei a sua ideia. Sim, mas está a ver, eu estava as minhas tabelas chamavam-se channels, portanto é natural que tivesse lá um channel type, aqui para o transporte. Está bem, ok, transporte... Depois tu tens que ver bem o que é que tem esse transporte. O transporte, não sei se, quando depois ali transporte estás a dizer que é um determinado veículo, se é uma empresa de transporte, se o que é, não é? Porque depois tu tens que saber o que é que vais pôr nesta tabela, está bem? Estás a perceber? Qual? Na parte do transporte tipo? Sim. Não, transporte. Tabela de transporte é o Sim. quê? É o veículo, é a empresa... A parte do transporte é aquilo que vai transportar. E a parte do transporte tipo é onde vai ser transportado, por exemplo, pela empresa que vai ser transportada, se vai ser de caminhão, se vai ser de barco. Certo, ainda não sei, dá-me exemplos de transporte. Carvão, sei lá. Carvão em barco, por exemplo. Carvão, barco, é o transporte e Sim. transporte type. Transporte type é que vai de barco, da empresa Carvão 2020, sei lá. O transporte é o nome da empresa? Não. Não, calma. O transporte, a tabela de cima. Por exemplo, Sim. temos o nome. O que é que vamos transportar? Carvão. A descrição, sei Não, lá. não, 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 não. Tu não vais transportar por carvão, repara. Então, Tu dizes que está ligado ao Sales Rows. E a ok, tabela Sales Rows está ligada aos produtos. Portanto, ok, a gente já sabe qual é o produto que está a transportar. ok. E lá, Sales Rows está ligado aos produtos. Portanto, a gente já sabe o que é que vai transportar. Por isso é que eu Ok. estava aqui a dizer, nesse transporte, ou pões na tabela do transporte o nome da empresa de transporte, ou se calhar alguma característica do transporte. Tu aqui até poderias ter no transporte Eu posso algo pôr. relacionado com o transporte. Deixa-me só. Espera. Sim. E no tipo de transporte teres o nome da empresa, se quiseres. Sim. E na tabela de transporte vá lá, se calhar o meio de transporte que está a ser usado. Estás a entender? Qual é o meio de transporte? Então A tabela de transporte? o que você está a tentar dizer é que na parte do transporte eu vou dizer qual é, por exemplo, a empresa. E no transporte tipo, ponho em que é que vai ser transportado, é isso? Não, é ao contrário. No transporte tipo tinha a empresa. Ok, E no transporte teria a parte de como é feito o transporte. Por exemplo, se quisesse que fosse, há bocado falaste de barco, ou tá. de autocarro, ou disto, punha no Isso. transporte. Ok, E se calhar diria que isso aí foi foi a transportadora, foi a Marcos ou a JLS, ou o que era, isso estaria no transporte type. Até onde ok, está transporte type, até podias mudar o nome para ser Transport Company ou o que era, estás a perceber? ok. Já vou fazer as alterações, já lhe mando outra vez. Sim, mas isto aqui é sempre uma interação, não é para... Sim, exato. Portanto, há muitas formas de dar a volta a isto, está bem? Sim. Tá, ok. Pronto, força aí, Tiago.
Ora, vamos ver esta do, espera lá, do Afonso Aires. Temos a Sales, Store Promotion Type. Portanto, ok. Store Promotion, deixa-me ver o que é que eu tenho no Store Promotion. Store Promotion, deixa-me ver aqui. Me enganei. Store Promotion ID. Enganei-me aqui. Store Promotion ID. Pronto, estão aqui vários. Pronto, ok. Ok, então deixa-me ver aqui o que é que tinhas aí, a tua. O Alfonso, tem Store Promotion ID, portanto é uma promoção que associada àquela loja. Portanto, onde tens a tabela Store Promotion ID, acho que não se devia chamar Store Promotion ID, acho que devia se chamar só Store Promotion. Estás a perceber, João Aires? Afonso, desculpa, Afonso. Devia se chamar só Store Promotion. Deixa-me, aliás, vou fazer aqui isto de outra maneira, outra vez. Ok, está assim. Não, já me enganei. Não. Estava nesta aqui, já. Está bem. Afonso, estás-me a ouvir, certo? Portanto, onde está Store Promotion ID, acho que só devia estar Store Promotion. Tudo bem, esta informação. Agora, no Store Promotion Type, é que eu sei que tu puseste aqui o produto e o desconto, mas isto não funciona assim. Funcionaria assim se tivesse esta tabela ligada mesmo à tabela dos produtos, mas não aconselho fazer isso. Para mim, o que eu aconselharia a fazer era ser aqui um tipo de promoção. Aqui é o nome da promoção e aqui era o tipo. Por exemplo, eu daria, por exemplo, no Store Promotion do tipo, sei lá, campanha de Natal. No Store Promotion Type seria na televisão. Pronto. Ou seja, aquela campanha de Natal, mas mas é uma campanha televisiva. Podia ser radiofónica, podia ser por panfletos, podia ser... Não sei se deu para perceber, Afonso. Portanto, eu não poria aqui o produto que estava em desconto. Tá? Não sei se o Afonso está a ouvir ou não, mas era isso. Para o Tiago, transporte, nome da empresa, descrição da empresa. Aí eu tenho uma dúvida, setor, na parte da... Estou a falar com quem? Com o Tiago. Tiago. Eu também tenho aqui dúvidas. Espera lá. Transporte type. A duração aí está mal escrito. Desculpa. Eu acho que tem que ser ao contrário. Desculpa lá, se calhar fui eu que te levei ao engano para isto. Mas o tipo de transporte e a duração do transporte tem que estar na outra tabela. O transporte type é que tem que estar a empresa. Já não sei se fui eu que te levei a este engano ou se foste tu que interpretaste mal ou o que é. O nome da empresa, passar para a tabela de baixo, o meio de transporte para a tabela de cima. Exatamente.
Foi você que entrou com as ideias, então. Então, peço desculpa. Pronto. Não faz mal. Então já vou corrigir, já volto a mandar. Está bem, portanto, o tipo de transporte ali e é daquela empresa. Repara ali, desculpa lá, Tiago, estás aí? Sim. O estar assim também funciona. Exato. Mas é uma coisa diferente. Tu tens ali a empresa, portanto, foi transportado por esta empresa. E aquela empresa é deste tipo. Por exemplo, é uma empresa que faz transportes marítimos, ou é uma empresa que faz transportes de câmaras frigoríficas, ou é uma empresa, estás a entender? Sim. Sendo assim, funciona. Agora, e se calhar era nesse sentido que eu tinha falado. Agora, no sentido de ser uma empresa que tem vários tipos de transporte e que da mesma empresa às vezes vai de carro, outras vezes vai de barco, isso já não dá, estás a entender? Agora, dá para ser tal como tens aquela empresa e se dissesse que aquela empresa faz um determinado tipo de transporte, estás a entender? E que pode ser para transportes de grandes dimensões, pode ser para transportes que tenham cuidados, por exemplo, de medicamentos, ou transportes de valores, pronto. Seria uma coisa desse género. Portanto, ou então altera-se e ali está o meio de transporte que foi usado na empresa. Exato. E aqui qual é a empresa. Portanto, mas dá para fazer das várias maneiras, está bem? Exato, Tal como tens, é que não dá para ser a empresa no transporte e depois dizer qual foi o meio que foi usado. Tá? E isso é que não dá. Tá? Ok. Tá. Então vamos ver agora o Leonardo Costa. Leonardo Costa tem o Store e o Store Type. Certo. O Store é a loja. Puseste a localidade. E Store Type. Store Type, eu aqui, ok, duas coisas. O Leonardo deve-me estar a ouvir, certo? Sim, então, sim. Olá. Então aqui, no number, deverias ter um tamanho para o number, está bem? Quando não pões... Sim. Quando crias um number e não pões nada, ele assume number 9, mas eu acho que devias pôr. Ok, então tem o nome, localidade. Na localidade, eu sei que puseste aqui localidade, embora na realidade a gente tenha... A localidade, acho que vamos ligar a tabela que já existe ali, que é Exatamente. country região. Não, temos uma que diz cities, está bem? Mas se ligamos ao country regions, e o country está ligado tudo, acho eu. Certo, dá para fazer isso. Ok, pronto. E portanto deixa de ser um var char2, passa a ser a chave estrangeira que estaria na outra, ok? Pronto. Depois tens aqui o Store Type. O Store Type, tens aqui a chave estrangeira, que é esta aqui, Store ID, pronto. E depois o Store Type, em vez de ser um number, devia ser um texto. Mas acho que vamos acrescentar a outra cam que chamamos-se, por exemplo, categoria, que define o que é que a loja vende, pronto. Que categoria? Vais alterar isto, é? Sim, porque pronto, uma loja poderia vender ferramentas e outra loja para vender outra coisa, assim. Se divide com quais estão o tipo de loja. Embora se vocês olharem para os produtos que são vendidos, é roupa, mas tudo bem. Está bem? Isto aqui, se vocês olharem aqui para a tabela dos produtos, vemos que isto faz vendas de roupa. Ok, já. Tá? Portanto, é que eu vos digo, a gente tem que olhar para os dados, mas tudo bem, por isso é que vamos aqui falando. Ok, portanto, estes aqui são os apontamentos relacionados com isso, está bem? Força, bom trabalho. Então vamos alterar o story type para um baixar. Um text. Não, baixar. Sim, o story type para um baixar. E ela mudou o nome, não é? De modo, pode ser uma descrição da store e não está bem isto. Então, por exemplo, desculpa lá, o que é que não está bem? Eu digo-te o que é que não está bem. A chave estrangeira está ao contrário, o relacionamento está ao contrário.
a store, vamos lá ver, este store que aqui está vai ligar à tabela sales, certo? Sim. E, portanto, este store type tem que estar de 1 para muitos com o store, está bem? Para mundo, sim. Ok, ao contrário, eu fiz tipo assim e sim. Está bem. Isso é tranquilo. Ok. Acho Sim, que- sim. Pronto. Então é isso, tá? Então faça Ok. isso. Depois Obrigado. pode voltar a mostrar. Okay. Agora aqui estou a ver do Marcelo Lopes. Temos o currency type. Ok, pronto. Tens ali o nome e tens aqui a currency. Está bem, pronto. Pode ser assim. Não sei currency, qual é o tipo de currency. Mas depois, por exemplo, aqui nas currencies, pronto, embora depois há aqui coisas aleatórias, mas sim, mas está bem. Mas tal como está bem. Eu só, estás-me a ouvir, não estás, Marcelo? Ou não? Está à casa de banho. Ok, neste caso, eu mais uma vez também fazia uma coisa, alterava aqui o currency ID apagável e atribuí-lhe aqui o nome em baixo, tá? E acho que já não tenho mais nada. Marcelo está... tá. Ok, Marcelo, então percebeste o que eu disse? Portanto, isto está bem. Como quando tu fizeste este relacionamento, ele criou esta chave estrangeira que aqui está, e na realidade aquilo que tu tens é esta que aqui está, este currency ID que aqui está, então devias apagar este campo e davas a este teu o nome currency ID. A ver se dá para fazer isso. Eu no meio desta coisa toda acho que falta criar uma coluna para o contribuintes do Gonçalo. Deixa-me ver. Não, tenho aqui mais coisas. Ok, do Gonçalo. Gonçalo Vicente, estás por aí? Ainda estou a pensar. Ok. Quando tiveres então isto pensado, diz-me para eu saber qual é a coluna que vou criar ali na Sales, está bem? Está bem. Fico à espera que me digas assim, pessoa quer uma coluna que há de ser contribuinte ID ou qualquer coisa do género e eu crio-a, está bem? Está bem. Ok, força aí. Ok, Tiago, voltaste a mandar aqui o transporte, com o transporte type. Alterei agora a tabela de cima para baixo, as colunas só. Meio transporte, duração. É assim, digamos que essa parte é mais temporária que outra coisa, porque depois temos que acertar o que é que vamos lá pôr dentro, mas a ideia geral é essa. Transporte usado. Ok, deixa-me ver. Não, eu às vezes olhar para isto penso aqui em várias coisas.
Eu digo-te o que é que eu estou aqui a pensar. Sim, sim. Portanto, tens o ID, tens a duração do transporte. A duração é interessante. Depois, se a gente quiser analisar na Data Warehouse, naquela venda, qual foi a duração que teve, a duração média, ou coisas do género, está bem? Sim, a ideia principal dessa duração é tipo, por exemplo, se for comida, tem que chegar, por exemplo, em 2 dias, que é para não se estragar, para depois poder ir para o supermercado. Sim. Mas puseste o tipo de dados date, eu não poria date, eu podia um número, estás a perceber, porque a data é uma data, e enquanto que um número de duração, por exemplo, imaginemos que a duração é em minutos ou em horas, até pode ser em dias, a parte inteira ser dias, estás a perceber? Ok, números. Mas punha por número e punha um número decimal, de modo a poder, por exemplo, se a parte inteira fosse um dia, se demorasse 1,5 era um dia e meio, ou 1,4 era um dia. Portanto, eu poria assim, até porque depois dá para fazer contas caso seja preciso isso. E não era só, exatamente, porque daqui tu crias criares uma dimensão, acho que tendo assim as durações, daria bem. Ok, tens a duração. Depois eu vejo aqui, tens um meio de transporte. Vocês têm que ter um bocado de atenção aqui aos nomes. E na duração tem cedilhas e tildes. Vocês não deviam usar o texto escrito desta maneira. Vejam como é que eu tenho todo o texto no resto das tabelas. Ou seja, sem cedilhas, sem acentos. E com os underscores. E cada objeto no Oracle só pode ter até 30 caracteres. Meio de transporte utilizado não tem. Depois dá erros quando vou implementar. Sim, okay. Deu-me erro há bocado. Sim, e depois corrigi. Ok. Então, tenho aqui outra questão, que é, tudo bem, então no teu transporte vai estar assinalada a duração. Como estás a pôr o meio de transporte utilizado, se calhar, em vez de no transporte type ser o nome da empresa, era o meio de transporte. Tens uma tabela com meios de transporte. Então em cima ponho o quê? Não, em cima tens a duração de transporte e depois podes ter, de facto, um meio de transporte utilizado, mas que é uma chave estrangeira que vai buscar dados à outra tabela. Ok. Estás a perceber? Sim. Melhor do que ter o nome da empresa. Quer dizer, não é melhor, mas tendo aquilo, o meio de transporte, até depois podias fazer análise para saber quantos produtos foram por via marítima ou via aérea, ou estás a entender? Depois daria para fazer esse tipo de análise. Então, em vez de pôr o meio de transporte utilizado varchar 2, era uma chave estrangeira que ligava aqui ao transporte type. Está bem? Uma sugestão. Okay. Tá? Ok. A aula está a terminar. Esta aula terminava a que horas? O Vital está por aqui uma questão. Deixa-me ver. Está a terminar ao 12h30. Então espera lá. Ok. Então vamos, pronto, eu deixei passar aqui a hora, então, só 2 coisas, está bem? Primeiro, nós podemos tirar dúvidas via Skype, mas vamos fazer o seguinte, eu logo à tarde, também sabem que vou dar outra aula destas, e para a semana já temos indicação que não há aulas presenciais, portanto as aulas vão ser neste formato, está bem? Eu recebi de manhã um mail a dizer que as aulas, portanto, terminam as aulas presenciais, não é? Portanto, vamos fazer desta maneira, usando Skype enquanto não houver outra ferramenta. Havendo outra ferramenta, veremos qual é a ferramenta melhor. Está bem? As dúvidas, continuo a tirar dúvidas da mesma maneira. Portanto, se mandarem mail, mandam mail, mas eu normalmente também estou com o Skype e às vezes as dúvidas que vocês têm requerem interação. Requerendo interação, é preferível via Skype,
porque eu respondo-vos e às vezes posso ter dúvidas e perguntas a vocês para ajudar a esclarecer, está bem? Portanto, podem fazer isso. Outra coisa, eu peço desculpa, não sei porque eu tinha ideia que isto era 1h30. Outra coisa, eu gostava que, eu estive a fazer aqui um inquérito e sim, é claro, vai ter que ser tudo em Skype, está bem? Eu tenho aqui um inquérito e eu queria vos mandar. Como é que eu faço isto? Onde é que está isto? Para enviar. Não vou. Esta é suposto ser anónimo. Portanto, eu vou-vos mandar aqui para o Skype um formulário, se calhar para vermos como é que correu esta sessão, está bem? Foi a primeira vez para todos, só para ver se correu bem e o que é que pode ser melhorado, está bem? Portanto, agradecia se pudessem responder este inquérito que o fizessem. Acerca destas dúvidas, mantém-se mail ou Skype, sendo certo que eu, já sabem que vou estar aqui no Skype da 1h30 às 4h30, acho eu, com a outra turma, está bem? Portanto, certamente que dará para fazermos isso. Portanto, posso só ter a palavra um segundo? Sim, claro. Eu estive a falar com o professor de Cloud, com o Luís Batista, e houve pessoas que não receberam o e-mail. O e-mail dizia que não vai haver aula na próxima segunda-feira até eles chegarem a um consenso com o IPG para darem as aulas. Pronto, é só, ele pediu-me para falar com os colegas e visto já que estão muitos. Sim, eu tenho aqui o mail, está aqui, eu estou a partilhar a minha sessão, portanto, na sequência da decisão é este aqui, foi para o IPG mailing list, portanto, toda a gente está a ter recebido. Determino suspensão imediata das atividades letivas presenciais por tempo indeterminado. Portanto, o mail que eu tenho indica isso, está bem? Vocês sim, mas foi do Luís Batista. O Luís Batista, com a questão da aula da Cloud, ele pediu-me para dizer às pessoas que não receberam o e-mail que não vai haver aula segunda-feira até eles chegarem a um consenso com o IPG. Pois, exatamente. Ok. Para esse caso, não é? Sim. Exatamente. Do Luís Batista da Isobar. Eu vou falar, eu vou também ligar-lhe e vou-lhe falar daquilo que tivemos a fazer hoje. E pronto, eu acho que, repara, eu tenho a certeza que as atividades letivas devem continuar, nem que seja desta forma, está bem? Vamos procurar melhorar isto, portanto, qualquer sugestões que vocês tenham, agradecia que fizessem chegar, e pronto, vamos tentar superar esta situação da melhor maneira possível, com os menores estragos também que sejam possíveis, está bem? Não sei se mais alguém tem mais alguma coisa que quer dizer. Volto a referir então para preencherem ali o inquérito, se fizerem o favor, e para a semana as minhas aulas serão todas neste formato, está bem? E eu vou tentar ver se os outros docentes de informática se conseguem fazer, docentes da licenciatura em informática se conseguem fazer da mesma forma, está bem? Ok, bom fim de semana. Tá, bom fim de semana, um abraço, está bem? Tchau, professor, bom fim de semana. Tá, obrigado, tchau.